Hoje nós vamos ver. Alô, diga. Não, não foi avisando que está gravando, viu? Vamos lá. Está dando para todo mundo ver direitinho aí? Então, nós vamos lá agora começar a nossa aula. Vamos orar. Peço a todos que deixem o microfone desligado. Está dando para ouvir o som aí? Bota aí no chat se está dando para ouvir o som. Digita aí no chat se está dando para ouvir o som, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por mais esse momento. Pedimos que nos dê graça, pedimos que nos abençoe, pedimos que nos ensine. Pedimos que tudo que aqui for feito seja para a tua glória e da iluminação do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te peço, oro e agradeço. Então, nós vimos sobre a questão do batismo por imersão. E nós vimos que existem três maneiras de se praticar o batismo: por afusão, derramando água na cabeça; por imersão, como nós vimos aqui; e por aspersão, que é derramando água na cabeça, né? 3 vezes. Hoje nós vamos começar a nossa aula sobre a quem se destina o batismo. Para quem é o batismo, certo? O batismo se destina a convertidos. Muita gente pergunta com quantos anos uma pessoa pode se batizar. A pergunta não é bem essa. A pergunta é se a pessoa é ou não convertida. Então, o batismo é para convertidos. Então, uma pessoa que já se converteu, ela pode pedir para ser batizada. Eu vou ensinar devagar. Qualquer dúvida, é só colocar no chat aí em letras maiúsculas ou perguntar, e nós teremos o maior prazer em responder aos alunos do nosso curso. Então, o batismo é para convertidos. Isso já responde. Ou seja, se você viu uma pessoa com 10, 11, 12, 13, 8, e ela mostra sinais de que ela creu, que ela teve a sua experiência salvífica com Jesus Cristo, então esta pessoa já pode se batizar. Então a questão não é com quantos anos. Tem gente com 40, 50 anos que não se converteu. E tem gente que se converteu, né, muito cedo. Então o batismo destina-se a convertidos. Quais são os textos? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, então veja que o batismo não está atrelado à salvação. Porque se ele estivesse atrelado à salvação, também estaria atrelado à perdição. Então, o que está atrelado à salvação é o crer ou não crer. Então, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, quem não crê, será condenado. Então, o batismo é para pessoas que já se converteram. Assim, de sorte
e foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Pedro pregou. E quem foi batizado? Os que receberam, os que aceitaram, os que se converteram. E naquele dia, quase 3.000 pessoas. Então, outro texto é a questão do eunuco, que nós já falamos, onde ele diz: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Filipe respondeu: é lícito se tu creres. E ele disse: creio de todo o coração. Creio, é lícito se tu creres de todo o coração. E olha a profissão de fé. Profissão de fé é quando você confessa: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, a Escritura ensina, não só nesses textos, mas por todo o Novo Testamento, que o batismo destina-se a pessoas que se converteram, que tiveram uma experiência de conversão genuína, verdadeira com Jesus Cristo. E aí não importa a idade, o que a gente pergunta não é com quantos anos, é se a pessoa é ou não convertida. Todos entenderam? Se entenderam, bota aí só um ok aí, por favor. Então, aqui tem muitos textos. Amém. Então, agora surge a questão do que fazer com as crianças. Essa é uma questão que surgiu muito cedo no cristianismo. É que não há um ensino claro sobre o que fazer com os recém-nascidos, com aqueles que ainda não andam, não falam. Então, o que fazer? Desde muito cedo começou essa dificuldade. Então, uma das perguntas era: as crianças devem ser batizadas? Então, a Igreja Católica, ela batiza crianças porque ela crê que o batismo ele regenera. Quem crê e for batizado será salvo. Né? Então, eles acreditam no batismo regeneracional, que regenera, que o ato por si só tem poder. Nós não cremos assim. Mas os irmãos presbiterianos, a quem eu dedico profundo respeito, porque eu não trato ninguém, nenhuma crença com desrespeito, eles praticam o batismo infantil, que é chamado na teologia de pedobatismo. Porque a palavra criança é paidos, é pais e o genitivo é paidos. Então, pedo quer dizer criança. Batista é aquele que batiza criança. Então, algumas igrejas, dentre elas, uma muito conhecida, a dos nossos irmãos presbiterianos, eles praticam o pedobatismo. Eles batizam a criança. E qual é a argumentação deles? Certo? O Berkhoff, que é um dos grandes escritores presbiterianos, tem um livro muito bom em teologia sistemática. Ele diz assim: pode-se dizer de início que não há ordem explícita na Bíblia para batizar crianças. E que não há um único exemplo no qual se diga claramente que as crianças foram batizadas. O Luiz Berkhoff, em seu livro Teologia Sistemática. Mas ele prossegue dizendo que existem indícios de que crianças foram batizadas e que podem ser batizadas. Então, quais são os argumentos que eles usam para que a gente possa
conhecer. O primeiro argumento é a questão da aliança com Abraão. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Então nós vamos ter no capítulo 15, no capítulo 17 de Gênesis, a chamada aliança Abraão. E nesta aliança em que Deus fez com Abraão, estavam incluídos os seus filhos, toda a sua descendência. Então, Deus fez uma aliança com Abraão, e uma vez estando Abraão em aliança com Deus, seus filhos eram herdeiros da aliança, estavam também em aliança com Deus. Então, os pedobatistas, aqueles que praticam o batismo de criança, dizem que a principal argumentação é que um cristão, ele, um pai de família, ele se converteu, e se ele se converteu, ele entrou em aliança com Deus. E entrando em aliança com Deus, toda a sua família está em aliança com Deus. E se toda a sua família está em aliança com Deus, os seus filhos podem ser batizados, porque fazem parte desta aliança. Assim como a aliança foi feita com Abraão e os seus descendentes. Então, a nova aliança também inclui o pai e os seus descendentes. Então, este é o primeiro argumento deles. Então, eles dizem que se um pai é crente, o filho, recém-nascido, ele faz parte da aliança do pai com Deus. Então, ele pode ser e deve ser batizado na igreja para mostrar que ele é membro da nova aliança. Esse é o primeiro argumento que eles usam para batizar a criança. Então, quando você pergunta, eles dizem: olha, assim como Abraão estava em aliança e a aliança se estendia não só a Abraão, mas a seus filhos, assim a nova aliança não pode ser inferior à antiga. Então, se nós estamos em aliança, toda a nossa família está em aliança com Deus. E por causa dessa aliança, a criança deve ser batizada para mostrar que ela também, filha de um cristão, de um crente, faz parte da aliança. O segundo argumento é que o batismo substitui a circuncisão. Então, o segundo argumento deles é o seguinte: no Antigo Testamento, você mostrava que estava em aliança com Deus através da circuncisão. E que no Novo Testamento, esse rito mudou para o batismo em águas. Então, como é que você entrava segundo eles? Segundo eles, você entrava para a aliança abrâmica através da circuncisão. E você entra para a nova aliança através do batismo. Então, eles dizem que a circuncisão substitui, o batismo tomou o lugar da circuncisão. Aí eles citam este versículo: nele, quer dizer, em Cristo, também fostes circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne,
que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, então eles dizem que a circuncisão de Cristo é o batismo. Então eles dizem, quando Abraão foi batizado, foi circuncidado, os seus filhos foram circuncidados. O seu filho Isaac foi circuncidado com 8 dias de nascido. O seu filho Esaú foi circuncidado. Até mesmo os escravos foram circuncidados. Então eles dizem, já que na antiga aliança Abraão foi circuncidado e as crianças foram circuncidadas, na nova aliança, que o batismo substitui a circuncisão, então, se o pai é batizado, o filho, a criança recém-nascida, deve ser batizada para estar em aliança. Eles usam esse texto. O terceiro argumento deles, porque você que estuda comigo, você vai ver que a gente estuda teologia. Por quê? Muita gente que estuda teologia, na verdade, não está estudando teologia. Está estudando a doutrina da sua denominação. Então, eles não veem como os outros pensam. Eles não veem as outras partes da teologia. E aí, não sabem nem como as pessoas pensam. E sempre que eu ensino, eu gosto de ser bem verdadeiro, de mostrar às pessoas todos os lados daquela determinada questão, para que você possa ter uma teologia saudável, uma teologia que você diz, olha, eu posso não crer, mas eu compreendo como você crê. Então, o outro argumento que eles dizem são os chamados batismo de família. Na Bíblia, nós temos o batismo da família de Lídia, da família do carcereiro, da família de Estéfanas. E eles dizem o seguinte, não é possível que em nenhum... A Bíblia diz que foi batizada Lídia e toda a sua casa. Foi batizado o carcereiro e toda a sua casa, quer dizer, toda a sua família. Foi batizado Estéfanas e toda a sua casa. E eles dizem, foi batizada Lídia e toda a sua casa. E eles dizem o seguinte, não é possível que em nenhuma família dessa não tivesse pelo menos uma criança. Porque diz que a casa inteira, a família inteira foi batizada. Então eles dizem, não é possível que todas essas famílias aqui não tivessem uma criança para ser batizada. Então eles dizem, se foi batizada toda a casa, incluem as crianças, e as crianças teriam sido batizadas. Tem um microfone aí, tem um microfone aberto. Desliga o microfone. Desliga o microfone que eu estou vendo até o Jornal Nacional. Pronto. Desliga o microfone. Pessoal, desliga o microfone. Pronto. Desliga o microfone. É só clicar aqui no microfone que desliga. Tem o microfone ligado. É só clicar no microfone aqui que desliga. Pronto. Tá ligado ainda, meu irmão. É só clicar aqui no microfone que desliga.
tem um microfone na frente do seu celular, é só clicar que ele desliga. Pronto. Alguma pergunta aí no chat? Deu para entender como é que eles argumentam? Então, eles dizem, pessoal, não é possível, desliga esse celular, esse microfone. Eu queria convidar vocês para ouvir que eu vou beber. A felicidade, a no caminho, Pessoal, estou ouvindo até muito. momento que você tem. Então, vamos lá. Alguma pergunta até aqui? Então, nós vamos continuar. Então, agora nós vamos para a contra-argumentação. Certo? Quando... Diga, tem alguém que tem alguma pergunta? Pode fazer no chat. Então, vamos lá. Tem alguém com alguma pergunta? Então, vamos continuar. A contra-argumentação. Certo? Quando a primeira coisa é a questão da aliança. Eles dizem que o batismo, as crianças devem ser batizadas por causa da aliança. Só que na velha aliança, na antiga aliança, quando a pessoa era circuncidado o pai, mas não se exigia fé. É tanto que até os escravos, eles eram batizados. Então, o que acontece? Até os escravos, eles eram batizados, mas eles não mostravam ter fé, eles eram batizados porque Abraão ordenava, e ordem do dono é para ser cumprida. A questão do batismo em relação à circuncisão, oi, Lucilane. Deus abençoe, meu irmão. Então, vamos lá. Amém, professor Gilberto. Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu irmão. Desliga aí o teu microfone, que está dando microfonia. Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu irmão. Deus abençoe, guarda. Desliga o teu microfone aí do teu celular. É só clicar aqui na frente, tem um microfonezinho, você clica que ele já fica desligado. Aí vocês só ligam quando for fazer pergunta. Vamos lá. Então, a questão da circuncisão. Que eles dizem que toda a família era circuncidada. Mas eles esquecem que só era circuncidado os machos. Na antiga aliança, todos eram circuncidados, mas todos ali quer dizer machos. A mulher não tinha como se circuncidar. E na nova aliança, o batismo é para quem crê, independente se é homem ou mulher. Então, essa questão da circuncisão do pai passar para a circuncisão do filho e até mesmo do escravo é distinto do que exige a nova aliança. A nova aliança, se nós fôssemos dizer que o batismo substituiu a
circuncisão, então nós só teríamos que batizar os homens. As mulheres não poderiam ser batizadas. Então aí já complica para o batismo de crianças. Outra coisa é a questão dos batismos de famílias. Eles dizem que existem várias famílias que foram batizadas e que estas famílias tinham crianças. O que acontece? Estas famílias, a Bíblia não dá, existe o que a gente chama de silêncio da Escritura. A Bíblia não diz que tinha ou não tinha crianças. Então, ninguém pode levantar um argumento em cima do silêncio da Escritura. Mas quando a gente lê os casos de batismo de família, você começa a perceber que quem foi batizado porque creu. Então já era alguém em condições de crer ou não crer. Então nós vamos ver no primeiro exemplo aqui. Depois, trazendo-os para fora, que é o da família do carcereiro. Disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Casa aqui é família. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Então, todos ouviram a pregação. Paulo não disse simplesmente: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa, e pronto. Então, o que acontece? Pessoal, por favor, quando vocês escreverem, coloquem em letra maiúscula, para eu poder ler. Então, o que acontece? Meus irmãos, a coisa mais simples do mundo é você desligar seu microfone. Aqui na frente do celular tem tipo um telefone, tem tipo uma câmera, e no meio tem um microfonezinho. É só você clicar nesse microfonezinho que ele vai ficar com a barra assim, significa que ele está desligado. Do lado tem uma mãozinha. Quando você clica nela, significa que você está pedindo para fazer uma pergunta. Então, vamos lá. E lhes pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele e todos os seus batizados. Então, quem foi batizado? Todos aqueles que ouviram e creram. Então, na família do carcereiro, só foi batizado os que ouviram e creram. Então, o argumento do batismo de famílias não justifica. Primeiro, pelo silêncio. Segundo, porque tudo nos leva a crer que quem foi batizado, pessoal, tem alguém com, eu vou repetir, tem alguém com o microfone do seu celular ligado. E eu queria pedir, por favor, que você desligue o som do seu celular. É só clicar aqui, eu já disse um monte de vezes. Então, vamos lá.
Então, nós já vimos a contra-argumentação. Agora, nós vamos ver. Então, nós vimos que o batismo como aliança não justifica batizar crianças. O batismo, se fosse a substituição da circuncisão, nós só teríamos que batizar machos. E se o batismo de famílias incluísse crianças, não diria a Bíblia que eles ouviram e creram. Porque a Bíblia é bem clara ao dizer que foram batizados aqueles que ouviram a palavra de Deus. Então, agora, nós pentecostais, os batistas, fazem apresentação de crianças. E a pergunta é: a apresentação de crianças é uma alternativa? Será que o certo é apresentar as crianças? Então, nós já vimos que não precisa batizá-las quando criança. Aí surge a outra pergunta. Então, quem apresenta está certo? Então, nós vamos ver agora isso. A apresentação de criança. Vamos ver primeiro o texto usado para justificar. Lucas 2, 21 a 24. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação. Que dias são esses? Lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, diz que quando uma mulher ela tinha um filho, ela era imunda por 7 dias. Então, Maria aqui, ela terminou os dias da sua purificação. Então, essa mulher não podia frequentar o templo. Se fosse menino, era por 7 dias. Se fosse menina, era 14. Então, Maria cumpriu os dias da purificação segundo a lei. Então, ela foi no 8º dia. Aí diz, bem claro, segundo a lei de Moisés. Segundo, então o texto aqui não é um mandamento do Novo Testamento. Diz que eles, como são judeus, Maria e José, estão seguindo o que preceitua a lei, segundo a lei de Moisés. Então, a lei de Moisés dizia, 7 dias a mulher fica em casa, se purificando, no 8º dia ela leva o menino. Então, eles, obedecendo a lei, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor. Então, todo esse texto aqui está falando da lei. Maria e José estavam obedecendo os preceitos da lei. Aí, assim, segundo o que está escrito na lei, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então, só o macho e só o primeiro. Só macho e só o primeiro. Então, na apresentação, não era apresentar todo menino como a gente faz hoje. Era todo macho será consagrado ao Senhor. O primogênito. Todo macho primogênito. Tá aqui, ó. Todo macho primogênito. Então, era só o primeiro. Os outros não eram apresentados. Era só o primogênito. E nós vamos ver por quê. O primogênito era consagrado
ao Senhor e para darem ofertas segundo o disposto na lei do Senhor. Então, você vai ver que todo o texto está falando que eles estão seguindo as orientações da lei do Senhor. Então, isso aqui não é um exemplo para o Novo Testamento. Eles ainda estão, lembre-se, o Novo Testamento, certo? Ainda estava sendo escrito. Então, os crentes viviam segundo o Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles possuíam. E aí diz assim, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, vamos explicar isso aqui. No Antigo Testamento, o judeu, ele começa lá no Êxodo. Lá no Êxodo, o primogênito foi comprado por Deus pelo sangue do cordeiro. Havia um decreto, um juízo, que todo primogênito morreria. E Deus redimiu, comprou os filhos primogênitos dos israelitas com o sangue de um cordeiro. Então, quando o destruidor passou na noite da Páscoa, do Pêssego, e destruiu os filhos dos egípcios, mas não os de Israel, a partir daquele dia, os filhos primogênitos de Israel passaram a pertencer ao Senhor. Não eram mais dos pais, eram do Senhor. Então, todo primogênito tinha que ser consagrado ao Senhor, como Maria fez, como José fez. E aí levava-se ao templo, depois de 8 dias, a mãe ficava impura por 7. No 8º dia era levado e era oferecido um sacrifício. E podia ser um bezerro, se a pessoa fosse rica, podia ser um gado miúdo, o tsom, que era uma cabra, uma ovelha, ou, no caso da pessoa ser pobre, rolinha ou pombinho. Então, aqui no caso de Maria, 2 pombinhos, porque eles eram pobres. Então, não era apresentado ao Senhor todos os filhos da família, só o primogênito. Está aqui, ó. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, o que está escrito? Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Então, a apresentação era consagrar esse filho a Deus. Aí está aqui agora. Êxodo 13, 1 e 2 vai começar a mostrar. Ó. Disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo primogênito. Todo primogênito. Todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então, agora, todo primogênito deveria ser levado ao templo porque pertencia a Deus. Porque Deus os comprara lá no Êxodo. Aí continua, Números 3 e 13. Porque todo primogênito é meu. Porque todo primogênito é meu. Então, por isso que havia a apresentação. Era o judeu dizendo, pai, eu vim aqui para apresentar
o meu filho ao Senhor e dizer que ele é teu, ele te pertence. Certo? Então, existem vários textos. Assim, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo primogênito, tanto de homens como de animais. Então, durante algum tempo, todo primogênito, ele era agora oferecido a Deus. Só que o que aconteceu? Quando houve um incidente lá no capítulo 32 do Êxodo, em que Moisés quebra as tábuas da lei, porque o povo está adorando um bezerro de ouro, então os levitas, Moisés diz, quem estiver do meu lado, que arranque a sua espada e mate a seu irmão que está em pecado. E os levitas estiveram do lado de Deus. A tribo de Levi arrancou a espada e amou mais a Deus do que o pai, do que o irmão, do que o amigo. Botou Deus em primeiro lugar. Quando os levitas fizeram isso, e posteriormente Finéias, e depois de Finéias, Deus disse, olha, eu escolho para mim a tribo de Levi. Agora, os levitas serão os meus primogênitos. Então, agora, todo levita era consagrado ao Senhor. É por isso que eles não tinham terras. É por isso que eles dependiam dos dízimos, das ofertas, porque eles não receberam terras. Eles eram do Senhor. Eles eram consagrados para trabalharem para o Senhor. Só que o que aconteceu? Quando o povo foi fazer as contas das 12 tribos, e que nascia muitos primogênitos, então o povo percebeu que o número de primogênitos, de primeiros filhos que nasciam, era muito maior o número do que toda a tribo de Levi. Então foram para Deus. Deus, ó, o Senhor escolheu a tribo de Levi, mas nasce mais menino. Os primeiros filhos das outras 11 tribos são muito maiores, muito mais numerosos do que todos os filhos de Levi juntos. Então Deus disse, então é o seguinte, o que passar desse número, digamos que a tribo de Levi tem 100 mil, se passar, se chegar a 300 mil o número de pessoas que nascem, então 200, os que passarem, vocês vão resgatar. Era aí onde acontecia a apresentação. Eles diziam, tanto de homem como de animal, vocês vão resgatar. Então, vocês levam ao templo, oferecem um sacrifício, e aí vocês podem levar esse menino para casa, ou esse animal. E ele diz, no caso do animal, se você não resgatar, terá que matá-lo. A Bíblia diz assim, desnucado, quer dizer quebrar a nuca. Principalmente o jumento. Dizer, ó, se você não resgatar, quebra-lhe a nuca. Então, quando uma mãe, que é o caso de Maria, e um pai, José, tinham um filho, para eles ficarem com esse filho, já que esse filho pertencia a Deus, eles tinham que oferecer um sacrifício e, para poder levar o sacerdote, apresentar o Senhor como primogênito, oferecer um sacrifício, resgatar aquele filho, para poder
trazer o filho para casa. E aí eles traziam. Então, o que Maria e José fizeram foi isso. Eles foram, Jesus era o primogênito, e sendo o primogênito, eles foram lá, ofereceram um sacrifício, segundo as suas posses, para poder resgatar esse primogênito. Então, era assim que acontecia no Antigo Testamento. Então, tudo aquilo que está escrito em Lucas, que tanta gente, às vezes, lê e interpreta errado, equivocadamente, a pessoa acha, nós é que estamos certos, nós devíamos ter cuidado, porque o que está se falando ali é o que eu acabei de explicar agora. Aí surge a pergunta, o que nós devemos fazer? Já que a Bíblia não diz se deve batizar, e a Bíblia diz que para apresentar era só o primogênito. Então, não tem problema nenhum você fazer uma oração pela criança. Porque tudo nós temos que ver a teologia que está por trás. Para os católicos, aquela criança, ela nasce com o pecado original, então ela precisa ser batizada para tirar a mancha do pecado original. Para os presbiterianos, aquela criança deve ser batizada porque ela está em aliança com Deus. Para os batistas e pentecostais, a pessoa deve ser apresentada ao Senhor baseado no texto de Lucas. Mas nós já vimos que o texto de Lucas é um texto referente à lei e referente a um único filho e não a todos os filhos. Então, só o primogênito, para quem não sabe, quer dizer primeiro, os outros não eram apresentados. Então, a gente fica com aquela pergunta, o que fazer com a criança? Então, não há problema nenhum em que um pastor erga uma oração, apresente a criança, diga, Senhor, toma conta, chame os pais, porque na apresentação tem que haver uma inclusão dos pais, é como no casamento. No casamento, o pastor pergunta, olha, você promete isso e isso? Então, quando vai se apresentar uma criança, né, só deve tomar o cuidado de não achar que, eu estou certo. Está aqui, em Lucas está dizendo. Você já sabe que Lucas está falando da lei e está falando apenas de um filho e não de todos os filhos, e apenas do macho e não das fêmeas. Então, o que a gente faz? Já que a Bíblia não declara ao dizer o que fazer com o recém-nascido, não tem problema nenhum em a pessoa apresentar. Então, a pessoa apresenta, faz uma oração e coloca a responsabilidade sobre o pai e a mãe de criar aquela criança no temor do Senhor. Então, nós vimos que a Bíblia não deixa uma diretriz para o que fazer com as crianças. Então, o que a gente pode fazer? Uma oração por ela, uma apresentação, não tem problema nenhum, desde que a pessoa saiba que a apresentação em Lucas é uma apresentação segundo a lei, mas oração não faz mal a ninguém. Então a gente ora, eu oro pelas crianças, faço uma oração, mas é prudente a gente saber que nem os presbiterianos estão certos, nem aqueles que usam o texto de Lucas, porque a Bíblia não deixou uma orientação
para o que fazer com as crianças. Certo? Então, nós batizamos convertidos, pessoas que se converteram. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, nós vamos continuar. A outra pergunta que se faz é qual a fórmula do batismo? Então, existem duas respostas. Uma é que a fórmula batismal devia ser em nome de Jesus. Então, existem alguns que defendem que o batismo devia ser feito só em nome de Jesus. E aí eles citam os seguintes textos. Eles dizem que em Atos, todas as vezes que se manda batizar em nome de Jesus. Respondeu Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aí ele diz: porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O terceiro texto diz assim: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. O outro texto diz assim: e tendo eles ouvido, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, baseado nesses textos, alguns defendem que o batismo é em nome de Jesus. E existe uma segunda, que seria o batismo com a fórmula trinitariana, que é o que nós praticamos. Jesus, aproximando-se, lhes falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a que nós usamos, é a fórmula. Agora, como é que a gente entende isso aqui? Quando fala em batizar em nome de Jesus, é a autoridade para batizar. Quando você saía batizar alguém, você tinha que batizar com a autoridade de alguém. Então, quando Pedro diz aqui, sejam batizados, ele está dizendo, quem me deu autoridade para batizar foi Jesus Cristo. Quando diz assim, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor, significa que eles foram batizados debaixo da autoridade do Senhor. A segunda coisa é, por que esses textos não podem ser uma fórmula batismal? Porque falta a uniformidade nos textos. Quando é uma forma, não pode mudar. Quando é uma fórmula, não pode haver nenhuma mudança. E aqui, esse primeiro texto diz assim, em nome de Jesus Cristo. Esse segundo diz, em nome do Senhor Jesus. Esse terceiro diz, Jesus Cristo. Esse aqui diz, Senhor Jesus. Então, não há uniformidade. E quando não há uniformidade, não é uma fórmula. Para ser uma fórmula, teria que ser assim, ou em nome do Senhor Jesus, sempre, todos os lugares que aparecesse, ou em nome de Jesus Cristo. Sempre, sempre, sem nunca mudar. Aí seria uma fórmula. Mas não pode dizer assim, em nome de Jesus Cristo, em nome de Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus o Senhor. Então, quando muda assim,
já não é uma forma. Então, o que é isso? É a autoridade para batizar. Quando as pessoas perguntavam, em nome de quem vocês estão batizando? Estamos batizando em nome de Jesus. Isso significa que eles batizavam com a autoridade do Senhor Jesus. Agora, a forma. Então, uma coisa é a autoridade. A pessoa chega para mim e para você e diz, você está batizando com a autoridade de quem? A gente responde no nome de Jesus. Agora, a fórmula é única, ela não muda. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não vai ver nenhuma mudança nisso aqui. Sempre a fórmula trinitariana vai ser batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a partir da próxima aula, nós estaremos estudando, certo? A ceia do Senhor. Hoje nós estamos concluindo a parte do batismo. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, porque nós já vamos terminar a aula. Então, que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Qualquer pergunta é só deixar aí, ou no canal do YouTube, certo? Que eu terei o maior prazer em responder. Se você não entendeu, então deixe sua pergunta no canal do YouTube, certo? Embaixo do vídeo, lá deixe sua pergunta e eu lerei e responderei com a graça de Deus. Então, boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite. Pode ser. Deus abençoe a todos. Pessoal, só um último aviso. A aula de hoje está sendo na quarta, porque eu tive que trocar a aula de ontem para hoje. Mas na próxima semana continua na terça normal. Entendeu? Na terça normal, terça e quinta. Terça e quinta, segunda e quarta, segunda. Então, um abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus. Amém.